Olá, boa noite. Bom, meu nome é Marcelo Prado. Vou ter aqui 25 minutos com vocês para a gente falar um pouquinho sobre o mercado de moda no Brasil, um pouquinho dos desafios que nós estamos enfrentando hoje, pós-pandemia, né? E eu queria rapidamente me apresentar aqui. Já foi falado o que eu faço, o que eu sou diretor do IEM. O IEM é um instituto de pesquisa dedicado ao setor de moda, têxtil, calçados, decoração, etc. E nós temos muita informação sobre esses mercados e temos acompanhado eles desde 1990. Então nós vimos o Brasil se transformar muitas vezes de várias formas. E a nossa ideia agora é mostrar um pouco para vocês como nós enfrentamos essa pandemia, como foram os resultados que nós tivemos nesse período. Todos acho que passaram ou conseguiram, vivenciaram tudo que aconteceu quando nós tivemos aquela situação da pandemia e que as lojas todas de vestuário fechou. O mercado fechou. E quando as pessoas foram para casa, nós descobrimos uma coisa: pessoas em casa não consomem roupas. Nós não precisamos quase de roupa. A gente usa roupa para o moletom para andar na sala, para passear, para ir até o supermercado de leg e olhe lá. Mas a motivação do consumo, tudo que movimenta esse mercado, todas as nossas coleções, tudo que a gente desenvolve, coloca nas nossas coleções, para criar atratividade para o produto, perdeu sentido. Com as lojas fechadas e sem atratividade no produto, mote no produto para consumir, vocês imaginam a pancada que foi. Em 2 meses, o consumo de vestuário caiu exatos 90% no Brasil. E mais, nós não tínhamos ferramentas ou canais de acesso ao mercado que não fossem as lojas físicas. Mano, todo mundo tinha o seu e-commerce, tudo tinha o seu e-commerce, e todas as grandes redes diziam: não, minha melhor loja é a minha loja online. Acontece que a loja online dele tinha 200 lojas, era 0,5% da venda dele. Isso na maioria dos casos. E aí nós descobrimos que nós podíamos vender de tudo quanto era jeito. O melhor segmento que performou em 2020 chama-se revendedora porta a porta. Poxa, mas como é que ela ia na casa de uma e de outra? Ela não ia falar pelo WhatsApp? As lojas físicas, sacolinha para portaria. Uma grande rede de varejo com mais de 800 pontos de venda, quando fecharam as lojas dela de um dia para a noite, falou: e agora, o que eu faço? De um lado, ele tomou todos os empréstimos possíveis e imagináveis para ter crédito, para ter liquidez. E aí ele convidou todos os balconistas das lojas deles a pegar o CRM deles e mandar oferta para os consumidores. Eles tinham um site pronto de e-commerce que não vendia nada. E ele bombou de vender lá. Mandava pelo WhatsApp um linkzinho do produto, do pedido para comprar. Então as empresas se viraram, fizeram um monte de coisa. Só para a gente ter uma ideia de tudo que aconteceu aqui, né? Eu vou ver se eu consigo fazer funcionar o botão aqui. Tivemos fechamento do mercado, suspensão de viagem, fechamento das lojas, interrupção temporária, quer dizer, matou o nosso consumo. Reabertura das lojas, disparada de preço com a retomada parcial do consumo e uma demanda maior que a oferta. Os preços foram lá para a lua. E veio lá das commodities e foi parar lá no varejo, só que isso em momentos diferentes, foi chegando em momentos diferentes. O momento atual, as cadeias produtivas e o varejo estão em busca, que eu chamo de equilíbrio, entre oferta e demanda, estão tentando se achar. Se perderam no caminho, estão tentando se achar. A oferta hoje supera a demanda, sem dúvida. Nós ainda não conseguimos voltar onde era o pré-pandemia. E o consumo de moda ainda se mantém abaixo do que éramos em 2019. Aqui mostra quanto os preços evoluíram, quanto eles se modificaram.
eles acumularam na indústria 40% só no período 2020, 21 e 22. Se a gente olhar para o varejo, aconteceu a mesma coisa, mas só que ela aconteceu um tempo depois. Se você olhar o pico do preço no varejo, foi em 2022. Se você olhar o pico da indústria, foi em 2021. Então, em 2021, nós tivemos 20% em média de aumento de preços dos produtos industriais. Só 10% no varejo, porque esse preço não chegou. O varejo tentou brecar, tentou não repassar, porque ele sabia que se ele repassasse tudo de uma vez, ele não ia conseguir girar. Só que chegou um ano depois, eu não tinha mais aonde recorrer, porque aí todos os estoques tinham sido girados, trocados, e todos estavam precificados a preços novos. Aí você chega em 2023, junho de 2023, veja os preços como estão. O varejo já está 1,4% de acúmulo de preços no primeiro semestre desse ano, apenas 1,4%. Isso é IPCA. A indústria ainda está com 6,3%. Ainda está caro, ainda não está conseguindo trazer os preços para a normalidade. Dentro desse processo, teve um impacto muito claro aqui para nós. Se a gente olhar a curva desde 2017, reparem que indústria, né, e o varejo em peças caminhavam juntas. Por quê? Porque o Brasil produz para si mesmo. 0,3% da produção brasileira de roupas é exportada. Ou seja, brasileiro produz para brasileiro. E tem... Então ele anda junto com o varejo. O varejo determina quanto nós podemos produzir. Quanto que o varejo vender é o que nós podemos produzir. Eu vou voltar um slide aqui, só para a gente dar uma olhadinha em uma coisa. Repare que antes da pandemia, os preços também andavam juntos. Indústria e varejo tinham que ter preços alinhados. Eles se desalinharam com a pandemia. Quando houve esse gap aqui no final, veja que há um gap aqui em 2022, o tamanho desse gap. Qual é o efeito desse gap? É o preço. E tem um bicho que substitui a produção nacional nesse momento. Os importados só cresceram 6% nesse período. Em reais. Nossa, mas nós desvalorizamos tanto o câmbio ficou bem mais caro para nós. Então nós ganhamos competitividade internacional. Não, nós ganhamos em relação aos Estados Unidos, que não é um fornecedor nosso. Receber talvez contra os europeus, que não é fornecedor nosso. Todos os fornecedores dos Estados Unidos e da Europa, principalmente os asiáticos, também ganharam competitividade, alguns mais do que nós. E são eles os nossos fornecedores, não são os europeus e americanos. São os asiáticos. Enquanto eles aumentaram de 6% o preço, nós aumentamos 40%. O resultado foi o quê? Aquela boquinha de jacaré ali. Nós demos mais participação para os importados. Os importados cresceram a bagatela de 21 para 23, praticamente 700 milhões de peças a mais de importação. Chegamos a 1,5 bilhão. Então, esse é o movimento que nós tivemos aqui na pandemia. Em termos de grana, isso, mesmo aumentando 40% na indústria, o preço, não resultou em um grande ganho de faturamento. Se tirar a inflação, não sei, o valor nominal, não é grandes coisas, praticamente desaparece o ganho. E quando você coloca no varejo, ele ainda ganhou. O varejo conseguiu sustentar mais. Mas, assim, nesses últimos 2 anos, o varejo devolveu boa parcela do share que a indústria nacional tinha, ela entregou para o importado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós estamos fazendo aqui, quando a gente fala em políticas governamentais que mexam no câmbio, que mexam nas importações, que mexam nos custos das indústrias. E, ao mesmo tempo, todo o trabalho que nós estamos fazendo agora das indústrias de, aos poucos, ir repassando e controlando esses preços, porque nós tivemos muito ganho de margem em 21. Em 22, ninguém queria devolver margem. Mas ela foi desaparecendo. Ou você reduz preço, ou você não vendia. Em termos gerais, independente do posicionamento que você estava. Todo esse processo, no agregado, nós tivemos mesmo, foi uma perda de competitividade na indústria, e cedemos uma parte para os importados. Olhando isso com mais
mais detalhe, olhando um pouquinho para o varejo, nós estamos falando hoje de 266 bilhões de reais de consumo de roupas no Brasil. Roupas é tão importante no consumo do brasileiro que ele perde para 2 ou 3 produtos. Basicamente, alimentos e bebidas, que disparado o maior de todos, né? Como produto consumido, não como serviço, estamos falando, e disputa ali com automóvel e material de construção, segundo ou terceiro lugar, e às vezes fica em quarto. Mas são os 3 que disputam o segundo lugar ali, depois alimentos e bebidas. 214 milhões de habitantes, usando ainda o número do IBGE pré-censo, né? O censo está saindo agora, ainda vai ser consolidado, confirmado, muitas revisões vão sendo, a gente vai esperar concluir para a gente trocar para o novo censo. Mesmo trabalhando com o dado anterior, R$ 1.200 o consumo per capita ano. Cada brasileirinho, seja a renda que for, R$ 1.200 gastos com roupa. Você vê o tamanho da importância. 6,3 bilhões de peças foram vendidas no varejo a R$ 40. Você vê que nós somos um mercado bem popular, né? Nós temos muitas camadas de mercado. O importado, ele ocupa algumas camadas. Há camadas aqui que nem o importado consegue entrar. Tem local no Brasil que a roupa chinesa é cara para o preço da roupa que é vendida naquele local, né? E 133 mil pontos de venda. Desde 2015, ano a ano, o número de lojas de vestuário vinha diminuindo. 2022 foi o primeiro ano que aumenta de novo o número de lojas. Isso não deixa de ser uma boa notícia. E ela diminuiu pela crise lá de 2015-16, que foi a pior de todas, foi pior que essa. O problema dessa é que ela desequilibra. O e-commerce cresceu muito no vestuário, mas ainda é uma menor parcela. Nós dependemos muito ainda da loja física para vender e para faturar, para poder gerar negócio. Mas é 21 bilhões de reais, com um crescimento de 72% ao ano. Se a gente olhar para o varejo comum, 2,5% ao ano. Então, assim, mas é só 21 bilhões de reais. É, só 21 bilhões de reais de toda aquela montanha de dinheiro de roupa que a gente vende. Mas antes não era nada. E está crescendo muito nos últimos anos. E a pandemia empurrou de vez, derrubou de vez o murinho entre a marca e o consumidor final, usando a venda online para poder se desenvolver. Rapidamente aqui, como isso evolui, nós tivemos uma queda muito forte, né, com a pandemia de 6,45 bilhões de peças consumidas no varejo, caindo para 5,5. Número de pontos de venda, só aqui nesse período de 17 até 21, a gente tinha perdido quase 20 mil lojas, recuperamos 2 mil. Tem muito ainda aqui recuperar no varejo físico. E aqui, em termos de poder de compra, nós temos um país dividido em 2, em termos de recursos gastos com vestuário. O A e B, que é justamente onde mais entra o importado, não é embaixo, por incrível que pareça, né? E esse produto veste 24% da população brasileira. Quase 52% do dinheiro gasto com roupa, está no A e B, né? O D e E, 50% do dinheiro, um pouquinho menos, 49%, mas é para 75% da população. O que aconteceu nesse período da pandemia? Um grupo de pessoas desceu um pouquinho para baixo. Perdemos. Quando o país vai bem, um grupo de pessoas sobe nessa pirâmide. Nesse momento da pandemia, 1 a 2% da população acabou descendo. As grandes marcas, marcas líderes do Brasil, elas estão aonde? No B e C. Namoram com o A-, com o A2, buscam um pouco do A, principalmente nas crises, vão buscar lá o que falta para completar seu negócio. Mas o grande foco está no BC. Esse é o grande mercado brasileiro, chega a 70% das pessoas, 70% do dinheiro gasto com roupa. E aí, quando a gente estuda onde se posicionar, e o Brasil, repito, o mercado de moda ele é feito de muitas camadas de preços, muitas camadas, e isso muda o tipo da loja, o local que a loja está localizada, o perfil do consumidor que compra, como é que ele compra, gasta, paga, como é que ele paga isso,
como é que eu atuo por essa loja, tudo isso se modifica nessas várias camadas. E o posicionamento de uma marca não passa só pelo estilo, pelo design, pelo preço. É por todo o pacote de serviços que ela coloca e como ela atua e desenvolve esses mercados. Falando rapidamente aqui da cadeia de suprimento. 150 bilhões de reais só a produção de roupas no país. Isso a preço de fábrica, né? 19.500 unidades produtivas, dentro do critério do IEM que ele utiliza, que é tentar considerar só fabricantes de roupa, aqueles que colocam as roupas, vendem roupa no mercado. E aquele monte de confecção que presta serviço para essas. Nós também consideramos, mas não aqui. Aqui eles fazem parte desse negócio, contribuem com os empregos e com a geração de valor na cadeia produtiva, mas a gente não conta quando a gente fala, são 19.500 empresas colocando produtos prontos de roupa no mercado brasileiro. Quase 1 milhão de pessoas ocupadas, houve uma quedazinha aqui em 2022, 5,1 bilhão de peças produzidas, 1,2 bilhões de peças importadas, 6,3 bilhões de peças consumidas, isso foi 2022. Quando a gente traz para cá, a gente vê o impacto, né? Tanto em peças, você vê que de 5 bilhões e 900 milhões de peças fabricadas, nós caímos para 4 bilhões e 983, ou 5 bilhões. Quer dizer, praticamente perdemos 900 milhões de peças deixaram de ser produzidas. Quando a gente olha para que tipo de produto nós estamos fabricando, estamos separando aqui as roupas nas várias categorias, várias linhas de produto, né? A roupa casal, o grande produto do brasileiro, né? Que a indústria produz. Depois, na sequência, vem a roupa íntima e dormir, mas ela lidera em peças, ela não lidera em receita. Quem é o segundo aí em receita é a roupa esportiva, né? E, em terceiro, o jeanswear, que tem uma força muito grande. Falando em recursos, né? Em faturamento, em geração de resultado. Também temos a roupa social, com grande relevância. O interessante disso é que 67% das peças são confeccionadas em malha, né? 67%, 2/3 de todas as peças que a gente coloca no mercado são confeccionadas com tecidos de malha, né? Só que quando você olha em peso, se você sai da conta peças e vem para a conta toneladas, né? Nós estamos falando que o plano é 60% do todo. Então, nós temos duas linhas de produto que são igualmente importantes. Uma pelo tanto de peças que elas colocam no mercado e o valor dessa peça acaba caindo muito porque esse produto é muito mais leve, né? E temos um produto que é muito nobre e que é muito importante dentro de toda a cadeia produtiva da moda, que é o tecido plano. E muita gente às vezes fala assim, não, o tecido plano vai ser substituído pela malha. De fato, ele substituiu o plano em muitos produtos que fazia sentido, inclusive muito do tecido inteligente. O tecido inteligente, ele nasceu praticamente na malha. Foi todo desenvolvido nos pontos de tecidos de malha. Só que trouxe um monte de atributos novos. Mas o tecido plano não fica para trás. Trouxe hoje muita tecnologia, tem muita diferenciação de produto. E ele é muito importante e agrega muito valor ao produto final. Então, ambos são muito importantes dentro da composição de mix. Tanto que o polo de malharia nacional chamado Santa Catarina ou Vale do Itajaí, hoje tem, junto aos grandes fabricantes, ou que a gente chamava aqui só das malharias de Santa Catarina, confecções de malha. Elas fazem de tudo hoje. Quase todas as grandes têm um mix bastante variado de produto, usando muito o tecido plano para agregar valor. Aqui a parte de comércio externo, né, as importações elas foram ao pico de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Em dólar, foi o maior pico, foi 2018, mas em peças, o maior pico 2022. Hoje, nós estamos importando mais peças com menos dólares. E isso é o que machuca a participação do importado sobre o nacional lá na frente. Esse aqui dá para ver bem. Esse é o market share dos importados sobre tudo que é consumido de roupa no Brasil. Chegou a 19%. Poxa, como é que eu vou competir com os importados se eles são mais baratos? Ora, tudo depende. Mais barato em relação a quê? Ah, o vestidinho preto básico é o quê? R$100 é caro ou barato? R$500 é caro ou barato?
Depende do consumidor. Depende da loja, do serviço, da marca, da ambientação. Roupa não se vende por preço. Roupa se vende por encantamento. Então você tem que desenvolver o produto para aquela pessoa, ela se identificar com aquela pessoa e ela vai pagar o preço que ela pode pagar. Não é que ela vai pagar qualquer preço, vai pagar o preço que ela pode pagar, que cabe no orçamento dela. E não é nenhum preço de importado que vai impedir que você seja bem-sucedido com isso. Anotem bem isso. Se um dia vocês forem, se o seu presidente falar, se a gente não vende porque a gente é caro, o erro está com vocês, não está no mercado não. Se o seu produto é comprado apenas porque ele é mais barato do que o outro, você tem um problema. Porque, na verdade, você nunca pode ser comparado em preço. Você tem que parecer barato, ter grande valor para o consumidor, a ponto de eu prefiro comprar esse, mesmo que eu pague R$100 a mais, do que aquele que eu não gostei, não é para mim, não me identifico e tudo mais. Ou numa loja que eu não quero comprar. E isso vale para o importado. Nós temos que ter essa consciência, né? Eu trabalho todo dia para criar valor, para desenvolver diferenciais e atratividade para o meu produto, para os meus serviços, para os meus consumidores, para os meus clientes. E quando eu não faço isso, eu passo a ser comparado por preço. E aí é que eu posso ser caro. Para explicar melhor o cenário que nós vamos ter depois da pandemia, nós temos um mercado bastante desafiador agora. Porque nós passamos por um período de inflação muito alta e a inflação está sendo controlada. É muito importante que ela seja controlada. E se ela for controlada dentro do nosso setor também, aí sim nós teremos novamente varejo e indústria crescendo juntos, teremos novamente o varejo puxando a indústria nacional, porque a gente, como exportador, a gente é muito pequeno. Não que a gente não possa exportar, pode, mas se a gente for exportar diferenciais próprios, vamos exportar brasilidade, vamos importar originalidade, vamos exportar aquilo que só nós sabemos fazer do nosso jeito. Agora, se a gente for exportar preço, aí nós vamos perder para qualquer asiático, porque não é, o nosso ambiente não é o mais barato do mundo. Enfim, o custo de vida foi impactado pela inflação no pós-pandemia, limitando os recursos para o consumo de bens. Esse é o grande desafio que nós estamos enfrentando. E aqui explica melhor. Não sei se vocês sabem, os brasileiros, né, as famílias brasileiras, gastaram em 2022 6,1 trilhões de reais. Se a gente olhar aqui, esse dinheiro você pode separar em bens de consumo, que está ali em 2008, era 49% do dinheiro gasto foi em bens de consumo, em serviços 51%. Serviço é tudo que você gasta para viver. Celular, aluguel, IPTU, condomínio, transporte público, aquela coisa, tudo que você gasta para viver. Agora, bens de consumo é o dinheiro que sobra para você consumir algo. E o dinheiro que sobra, você vê que ele saiu de 48 em 2008, veio parar em 43 em 2020, em 21, 41 e em 2022, 40%. Então, sobrando menos dinheiro para consumir. E por quê? Porque os empregos que foram recuperados a um salário um pouco menor, inclusive. E os preços do que ele consumia, maiores. Então, apertou o bolso mesmo. Então não tem jeito, não tem o que fazer, vamos ficar em casa e esperar as coisas melhorarem para a gente poder voltar a crescer. Não. Tem muita empresa atenta e está olhando para as oportunidades que existem no mercado. As regiões, o Brasil é muito grande, diferente, com regiões muito diferentes. Veja só a participação no mercado nos últimos 10 anos, como ela se modificou. O Norte perdeu 3,3% de participação relativa. O Sudeste perdeu 2,7%. O Nordeste, 1,5%. O Sul cresceu um pouquinho. O Centro-Oeste, 22% aumentou sua participação. Se você olha de outra forma, por outros ângulos, sai desse nível regional, né? E tem uma razão muito clara para o Centro-Oeste ter crescido, né? Não há, a foto explica por si só, né? Mas outras coisas estão acontecendo no mercado de consumo, né? Nós estamos interiorizando a demanda. São Paulo já foi 12% do mercado de roupa, 13% do mercado de roupa. A cidade de São Paulo, 13% do Brasil inteiro. Vocês terem uma ideia, né?
Você juntar o Centro-Oeste todo, não dá os 13%. O Centro-Oeste inteiro, com Brasília dentro, não dava a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo hoje é 8,5%. Beira os 9%. Mas vem perdendo participação relativa. E na crise, 15, 16 e mesmo na pandemia, pós-pandemia, são as regiões que mais sofreram. Agora, você pega as grandes cidades do interior, elas cresceram muito, inclusive de São Paulo, inclusive de Santa Catarina, do Paraná e também do Centro-Oeste e até do Nordeste. Então nós estamos tendo uma interiorização e o home office só fez ajudar isso a se modificar. Outra forma, então, é crescer nas regiões que mais crescem, é um caminho para você enfrentar um mercado desafiador como esse. Outra, buscar os canais que melhor performaram. Veja todos os canais, como você vê, tem canais como Varejo Alimentar, que vende roupa, caiu muito, mas todos os outros cresceram, e alguns cresceram muito mais. Por exemplo, redes de pequenas lojas cresceram o dobro das lojas não especializadas, que vêm focadas em preço. Aqui, esse carinha aqui é o e-commerce. Ele cresceu 7 vezes de 2017 a 2022. A outra forma é como eu comercializo, como é que eu acesso o meu mercado. Isso aqui é um cliente nosso, e aqui é cada município, quanto mais escuro, maior o potencial de consumo dele. Aqui onde ele tinha lojas, ele tinha maior resistência em colocar e-commerce. Com a pandemia ele criou coragem, a gente convenceu ele colocou o seu e-commerce, foi desenvolvendo. Aí ele falou, sabe o que é o problema? Eu vou competir com as minhas lojas. Em cor-de-rosa, os clientes que compram no e-commerce dele. Em azul, quem compra na loja física dele. Veja a diferença, com e sem e-commerce. Outra oportunidade, perfil dos consumidores de moda no Brasil. Gênero dos compradores, né? Nós temos hoje uma população, né, muito equilibrada entre homens e mulheres, mas 70% dos consumidores que vão às lojas, os buyers, são mulheres. Outra coisa, nós temos aqui na faixinha, a barrinha rosa, muitos consumidores de todas as faixas etárias, mas compara com os brasileiros, nós temos 14% do consumo dos consumidores acima de 45 anos ou mais. Está na hora da gente ter moda do idoso, saber falar isso direito. Mas 40%, né? Aqui não estão 38% dos consumidores têm 45 anos ou mais. E nós não falamos com eles na hora de vender moda. Aliás, nem fazemos as modelagens deles, né? Os corpos de prova que a gente faz na nossa coleção, nunca vem uma pessoa com essa idade lá para fazer o corpo de prova, né? E nós temos também as diferenças por poder de compra. Enfim, nós temos que buscar essas oportunidades. A outra questão é a sustentabilidade. Se falou muito aqui de sustentabilidade, só deixei um slide aqui para colocar uma coisa para vocês. Sustentabilidade, hoje, é uma vantagem competitiva para as indústrias. Ainda não é lei, não é obrigação, mas é uma vantagem competitiva. Daqui a alguns anos vai ser regra. Então, se você tem e vai ter que fazer essa passagem para sustentabilidade, faça agora, que isso tem um prêmio na sua venda, que está aqui, ó. 21% dos consumidores pagariam a mais por uma roupa que fosse comprovadamente sustentável. É uma vantagem competitiva. Daqui a alguns anos, isso aqui vai zerar, porque todas as roupas serão sustentáveis ou terão que ser por força de lei. Então, essa é a vantagem competitiva que tem que ser aproveitada agora. Enfim, para a gente encerrar aqui o último slide, né? O futuro das empresas e do consumo, como nós estamos enxergando isso, qual que é a nossa leitura, obviamente, né? Isso depois aí da pandemia, comparando os desafios e oportunidades. O desafio é que o mercado não está fácil, está difícil, porque está sobrando pouco dinheiro do consumidor e os produtos ainda estão caros, né? Mas, basicamente, nossas empresas estão desafiadas e não tem como fugir. Inclusão digital. Tudo nós vamos fazer de uma forma diferente e as pessoas que trabalham para nós ou trabalham conosco, as nossas empresas, estão sendo transformadas e têm que se preparar para trabalhar em nuvem, home office, indústria 4.0, tudo isso não tem mais como fugir. E-commerce, multicanalidade, gestão de estoque, logística reversa, tudo isso tem que estar.
Não vai existir a grade palito, né? Na minha loja eu tenho 0 estoque, eu tenho uma de cada peça e eu reponho automaticamente, cada uma que sai. E talvez a gente não chegue nisso. Mas que temos que buscar isso, temos. E existe lógica, ou existe ciência, existe ferramenta para fazer isso acontecer. Startups apostando em tecnologias que estão reinventando a forma de se produzir, de comercializar e de se comunicar. Nós tínhamos pequenas indústrias que imitavam as grandes e competiam com elas até se estabelecerem apenas fazendo produto igual, imitado, de baixa qualidade ou menor qualidade que o original, mais barato. Ou seja, é só competir em preço. É uma competição de custos. E ainda sonegava para poder fechar a conta, porque a conta não fechava. Hoje nós temos empresas que fazem produto melhor, mais inovador, diferente, pequenininho, usando uma tecnologia que nós, nas grandes, não temos. E elas hoje estão reinventando a história, é a forma de fazer, inclusive de se comunicar, não só de produzir, só de vender. E as grandes têm que entender que o novo sempre vem e nós não temos muito o que fazer, a não ser seguir adiante. Loja física, hoje cada vez mais apostando no relacionamento, na jornada do cliente, é relacionamento acima de tudo, né? Sustentabilidade com vontade competitiva, antes de virar regra. Responsabilidade social e governança cooperativa com premissas para o desenvolvimento futuro das empresas. Não temos também como fugir disso. E isso já virou regra, isso já virou lei. E quando a gente falha, custa tão caro que pode custar a vida das nossas empresas. Então, eu queria só que vocês tivessem esses pontos na mente, porque são nossos grandes desafios e também uma grande oportunidade para quem pode. Bom, encerrei aqui. Só queria então deixar para vocês um QR Code, quem quiser uma resenha dessa apresentação, né? Ou então, quem achar mais fácil, pode copiar ali, www.im.com.br, palestra Febratex. Gente, era isso. Agradeço a todos, obrigado e boa noite a todo mundo. Obrigado, Marcelo, o homem dos dados, das informações, né? Muito obrigado pelo conteúdo. E aproveitar aqui rapidinho, antes da gente ir para a nossa próxima apresentação, não esqueçam que ao final da última apresentação, nós teremos o show da banda Overman de São Paulo, que veio especialmente para trazer um momento de confraternização para nós. Dando sequência agora à nossa penúltima apresentação, vamos falar do futuro têxtil, cenário, tendências e perspectivas na agenda de sustentabilidade. Para trazer essas informações, teremos conosco Fernando Pimentel, presidente emérito e diretor superintendente da ABIT. Natural do Rio de Janeiro, formado em Economia e Administração de Empresas pela Faculdade Cândido Mendes. Atua no setor têxtil e de confecção desde 1977, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Com vocês, uma das maiores autoridades do setor têxtil brasileiro. Fernando, bem-vindo. Bom, boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui em Blumenau, no Febratex Summit, um excelente evento, organização fantástica aqui, querido Pompeu. Aprendendo sempre com o Marcelo, vendo amigos aqui, estou vendo ali o Altino, nosso líder, Baby, Alex, amigo de longa data. E depois do Marcelo, que traz aqui dados que nós usamos também, eu já falei com ele, tem umas previsões aqui que eu chupei lá do material dele. Então, se der errado, vocês cobram dele, eu só sou o porta-voz da notícia. Bom, o Marcelo, como sempre, muito brilhante. E o que eu vou procurar trazer aqui é um pouco desse cenário que a gente está vivendo, mas endereçado para o tema sustentabilidade. Estou vendo aqui, Eurofios, 500 toneladas de potencial de produção, já está na sustentabilidade. O Libertis, trabalhando com reciclagem de poliéster, já gerando polímeros, gerando fios de poliéster. O Brasil já está nessa agenda e, como o Marcelo falou muito bem, não é uma agenda de futuro, é uma agenda de presente. E, sei lá, talvez daqui a uns 10, 12 anos, dizer que tem sustentabilidade não vai ser diferencial nenhum. No passado, eu me lembro quando começaram os programas de qualidade total, Total Quality. Olha, eu tenho aqui isso, eu tenho aquilo.
Hoje, se você não tiver a qualidade para o mercado que você vai atender, você está fora do jogo. Então, eu acho que, por enquanto, ainda é um diferencial, mas, naturalmente, isso vai ser incorporado ao processo. Então, eu vou... Bom, a BIT está aqui, foi fundada em 57, eu tenho uma honra muito grande de estar lá trabalhando há algum tempo. Estou no setor desde 1977. Falou que eu estudei na Cândido Mendes, é verdade, em Ipanema. Eu pegava muita onda naquela época. Então, estudei mesmo, mas depois eu tirei o atraso. Mas era uma tentação. Mas, de qualquer maneira, a BIT é uma entidade que é movida por desafios, movida pelas pessoas que nela trabalham e tem uma agenda vastíssima, como vocês poderão ver em parte nessa minha apresentação. Isso aqui é um quadro que, para vocês, pode não parecer nada, mas é muito importante nós mostrarmos para as nossas autoridades, para as pessoas que não são do ramo. O Brasil, dos países de renda média do Ocidente, foi um dos poucos que preservou uma cadeia produtiva integrada, praticamente contendo todos os elos que compõem esse segmento de produção. Países asiáticos, como o Bangladesh, estão rumando para ter uma cadeia integrada. E hoje nós tivemos um webinar promovido pela BIT, um webinar virtual, em que contamos com a presença do Christian Schindler, que é o diretor-geral do ITMF, International Textile Manufacturing Federation, e do Dirk, que é o diretor-geral da Euratex, que é a BIT da União Europeia. E é espantoso como a gente está vendo os investimentos que a Ásia está realizando, e não é mais só a China é a grande liderança, mas todos os países ao redor da China, porque a China também já está cara. A China não é mais aquele país barato. Agora, a China é uma máquina de produzir tudo, e certamente não vai ser nessa variável de escala que o Brasil vai conseguir ganhar o jogo, como o Marcelo colocou em algum momento ali. Então, você vai ter que encontrar os caminhos de um país que está entre os 5, 6 maiores produtores e que conseguiu preservar essa cadeia produtiva. Ela tem sofrido porosidades por razões variadas, que nós falamos um pouco à frente, mas, de qualquer forma, o que eu gosto de mostrar para quem nos acompanha é o seguinte: governo, autoridades, quem quer que seja, isso é uma estimativa, obviamente, se o Brasil quisesse construir do zero um parque produtivo como o que nós temos hoje, seriam necessários investimentos de pelo menos 400 bilhões de reais. E aqui, Altino, tem uma coisa, você que está sempre, pô, Fernando, esses caras reclamando, liga, o mercado está ruim. O mercado está ruim mesmo. Aliás, teve ruim todos esses primeiros 8 meses do ano, e agora, pelo menos nesses últimos 2, 3 dias, eu tenho recebido notícias um pouco mais alvissareiras. Nada exuberante, mas uma volta de procura de mercadorias, os estoques já começando a se reencontrar. Mas tem uma coisa aqui que não está considerada e que a gente leva lá para o Congresso Nacional, porque o Congresso é o Congresso que tem, ponto, acabou. O jogo tem que ser jogado lá. Quanto custa isso que está aqui dentro, que significa empreender? Arriscar o seu capital. Quando os países da cortina de ferro deixaram de ser comunistas, uma das dificuldades maiores que eles tiveram foi encontrar empreendedores, porque eram todos funcionários públicos, seguindo uma linha de atuação que não havia menor estímulo para inovação, para transformação. Não é à toa que a Rússia quebrou. E eu fiz uma conta, que quem quiser pode contestar, que é uma conta mínima. 400 bilhões de reais é o que os senhores que estão aqui dentro têm aplicado se fôssemos construir um parque novo. Isso aqui, na pior taxa de juros que tem, que é a NTNB longa, daria 20 bilhões de reais por ano, fora a inflação. E ninguém vai trabalhar para ganhar a mesma coisa que uma NTNB longa, comprar algodão, transformar, virar fio, bababá, arrumar cliente, dar crédito. Tem que ter um prêmio. Eu diria que, no mínimo, seria 10% ao ano para valer o prêmio de sair de casa e trabalhar. Então, o empreendedorismo nesse país, só no nosso setor, vale pelo menos uns 40 bilhões de reais por ano. Essa capacidade de gerar negócios e de empreender que o Brasil tem. Então, esses são números assim, bastante fortes, impactantes, e que a gente procura levar para aqueles que nos acompanham. Não vou parar aqui, o Marcelo já exauriu, aliás, ele trouxe um número melhor do que o meu, Marcelo, você já está com o número de 2022, você está me deixando com um número atrasado. Mas, de qualquer forma, aqui, o que é importante? Nós temos um grande mercado interno, somos poucos exportadores, é uma pena.
É uma pena. E por que somos poucos exportadores? Temos um custo Brasil que é impactante, como veremos mais à frente, e temos poucos acordos. Possivelmente, se nós fizermos o acordo com a União Europeia, vai abrir um espaço interessante, não só de mercado, como de investimentos, tecnologia, etc. Mas o mercado interno brasileiro é muito relevante e a indústria brasileira também é muito relevante, seja no pagamento de impostos, seja na geração de postos de trabalho, etc. Agora, não somos os maiores pagadores de salários médios. Nós pagamos muito salário na massa, porque empregamos muita gente, mas não somos os melhores pagadores de salários. E não estou dizendo, isso não é uma crítica, isso é uma constatação, e óbvio que isso impacta a atração e retenção de talentos. O têxtil, por ser mais intensivo em capital, paga uns 50% a mais do que paga a confecção. Mas isso é uma discussão permanente no mundo inteiro, não é uma discussão só no Brasil, mas a gente ouve recorrentemente que faltam pessoas querendo trabalhar na atividade produtiva. E não é só no têxtil, não. De uma forma geral, o emprego fabril no mundo perdeu um pouco de charme, que vai ter que ser reconquistado com todas as tecnologias que nós vamos ter que usar, inteligência artificial, gamificação, metaverso, tudo isso vai ter que ser utilizado. Não é startup que vai empregar todo mundo. Então, a indústria vai ter que avançar nessa agenda para ser competitiva e para atender a clientela num país que tem capacidade, mas num país que também ainda enfrenta obstáculos no ambiente de negócio para ser competitivo internamente e internacionalmente. Essa é uma distribuição, é um setor muito capilar. O mapa do Marcelo sobre potencial de consumo, acabei de chegar, eu tive em Primavera do Leste semana passada, na semana anterior eu fui a Luiz Eduardo Magalhães e na outra semana eu tive em Correntina, na Bahia. Eram semanas de início de colheita de algodão. É impressionante o que a gente vê nesse Brasil do interior, nessa área da agricultura. Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade que tem 20 anos, já tem mais de 100 mil habitantes. E coisa, e negócio, e prédio, etc. Primavera do Leste tem 30 e poucos anos, 100 mil habitantes. Você chega lá, concessionária, marca, moda, há um deslocamento de riqueza do país urbano para o país rural. E essa riqueza, ela vem e traz novas fronteiras de consumo extremamente interessantes. Eu hoje estava lendo uma matéria sobre consumo de luxo. O consumo de luxo não foi afetado. O consumo de luxo cresceu 50% no ano passado no Brasil. Não foi afetado. Temos um país com 2, 3, 4% de população, estamos falando de 6, 7, 8 milhões de pessoas, de alta renda. Mas somos um país desigual. Então, apesar da AB1 e B2, não, Marcelo, me corrija aí, eles representam 25% da população, mas eles valem aí quase 50% do consumo. Já C1, D e E tem uma margem de população muito maior, mas representam uma parcela de consumo menor. E aí entram as questões que nós estamos vivendo agora, que me dá um pouco de expectativa favorável, que é o fato de nós já estamos conseguindo recuperar um pouco de poder aquisitivo, começando a talvez sobrar um pouco de dinheiro, ao mesmo tempo em que programas de refinanciamento de dívidas estão sendo conduzidos para ajudar nesse processo. Agora, aqui mostra a competência de todos que estão aqui dentro. Desde que o real entrou em circulação, e aqui tem uma licença poética, porque essa série de IPCA, ela foi alterada em 2010. Então, em 94, 2010, ela foi cortada, porque teve uma nova pesquisa de orçamento familiar. Mas nós continuamos fazendo isso só para efeito desse quadro. Desde que o real entrou em circulação, o menor índice inflacionário de todos que compõem o IPCA foi o vestuário. Ou seja, olhando para a atividade nossa, nós conseguimos, em quase 30 anos, ter uma inflação que é 60% aproximadamente da inflação média, preservarmos uma produção grande e relevante e oferecermos produtos de qualidade. Ou seja, houve muito ganho, houve muito esforço de produtividade e competitividade, mesmo num cenário em que nos últimos 10 anos a produção ficou mais ou menos flat. Como é que nós estamos? Isso aqui, o índice de confiança. Infelizmente, o índice de confiança do nosso setor ainda está abaixo de 50. O do consumidor tem evoluído.
Então, em algum momento, nós vamos começar a infletir essa curva e vamos subir para os índices de confiança. Recentemente, no dado da CNI, a última pesquisa de agosto, o índice de confiança do têxtil ficou abaixo de 50, da confecção ficou acima. Mas muito com base nas expectativas e não na situação atual. Mas eu acredito que sem euforia, sem exuberância, nós paulatinamente vamos melhorar essa performance ao longo do ano, apesar de fecharmos 2023, do meu ponto de vista, no negativo. Olhando um pouco para o mundo, só para ver o tamanho de mercado, nós estamos entre os maiores mercados do planeta, porém, a China vai ocupar a maior posição, a maior parte desse mercado, lá para 2030, suplantando os Estados Unidos. Como é que faz para vender para a China? É uma boa pergunta, né? Como é que viaja 20 mil quilômetros e consegue? Aliás, é uma pergunta que eu fiz lá para os cotonicultores. Por que o Brasil, o algodão sai do Brasil, viaja 20 mil quilômetros, vai para a Ásia, é transformado em produto manufaturado, volta 20 mil quilômetros e chega competitivo aqui dentro? Ou nós somos muito ruins, ou os caras lá têm muito incentivo que nós não temos. Eu acho que nós não somos ruins, nós temos falhas, temos que reconhecer. Mas o ambiente que é oferecido e algumas condições regulatórias são muito diferentes. E está aqui o Brás, que nós estávamos falando um pouco lá. Mas esse é o jogo. O Brasil é um país que tem um ambiente social complexo, mas tem uma rede de proteção social grande. É um país caro, de impostos altos. Nós somos a favor aí de avançar nessa reforma tributária, mas os mercados globais eles estão mudando. E a China vai ser o maior mercado consumidor do mundo. Então, nós vamos ter que encontrar caminhos de sermos competitivos aqui dentro, competitivos lá fora, e, ao mesmo tempo, explorar o mercado que mais vai crescer no planeta, que é o mercado asiático. Como fazer? Não tenho a resposta, mas temos um programa de exportação, que é o Tex Brasil, com mais de 20 anos de história, e estamos explorando, pelo menos, tentando beliscar esse mercado, utilizando as ferramentas tecnológicas que estarão disponíveis, e até mesmo as plataformas que nós estamos brigando hoje com elas aqui, não brigando com a plataforma em si, brigando pela falta de isonomia tributária que está sendo oferecido ao investidor brasileiro, à indústria, ao varejo, vis-à-vis a alguma delas do mundo que chegam aqui sem pagar o imposto. Mas é um mega mercado. Eu acho que nós não teremos uma estratégia vitoriosa se nós não conseguirmos colocar o país como um país competitivo mundialmente. Agora, como seremos competitivos? Aí é outra história. Não vai ser no preço baixo, no preço mais baixo que tem. É explorando esses atributos, e temos marcas que estão lá fora fazendo muito sucesso. Mas nós perdemos competitividade na questão do private label, ou seja, produzir para vender para as marcas internacionais a partir do Brasil, falta de acordos. O México hoje está bombando. O México não paga 17% para colocar uma calça jeans nos Estados Unidos, como a gente tem que pagar. 17% só se tiver um produto bastante interessante para você superar esse percentual de imposto de importação. Agora, você pega uma farm que está crescendo, evoluindo, e por aí afora vai. Então, em marca a gente consegue ir, mas é uma fração ainda pequena. Então, o Brasil tem que ter uma ambição internacional. É bom ter um mercado interno local importante, mas é muito melhor ter um grande mercado que você possa explorar com os atributos que dizem respeito a nós. O comércio global é enorme, 870 bilhões, mas nós somos, apesar de estar entre os 5, 6 maiores produtores do mundo, nós somos um anão. Estamos lá no 25º, 30º lugar como exportadores. Exportamos 1 bilhão e 100 milhões de dólares, mais ou menos, de um faturamento que vocês viram da indústria de 200 bilhões. Então, exportamos no máximo 5% da nossa receita. Então, somos um país produtor-consumidor, como gosta de falar o Marcelo. Aqui é a evolução esperada pela Guernsey em termos de consumo de fibras, e alguns segmentos chamam a atenção. Talvez o Brás vai explorar isso na fala dele, mas a área de têxteis técnicos, a área de não tecidos, são áreas que estão crescendo enormemente. A gente olha para o setor e pensa sempre na roupa, que é 60% do consumo de fibras. Mas tem outras áreas que estão evoluindo e que significam um negócio que o Brasil pode potencialmente explorar. E um desses segmentos são os têxteis técnicos inteligentes. São Paulo, por exemplo, já tem uma puxada grande, o setor têxtil paulista está crescendo porque tem uma concentração bastante interessante de produtos nesse segmento. Mais existem, assim como na área de reciclagem está aqui, e o mercado está meio capengando até agora, mas isso é inexorável. Todas as agendas das grandes marcas estão vindo para isso. E um fato curioso,
Aqui no Brasil nós temos toda a rede de produção, inclusive o varejo. E a gente vai participar de discussões internacionais. O cara da Bangladesh reclama do comprador da H&M na Suécia. E aqui a gente discute tudo em português. Tentar encontrar um caminho dentro do nosso território para servir de base e exemplo para o mundo. E eu acho que nós temos exemplos positivos para levar. Mas o mercado será crescente, o que é uma boa notícia para todos nós, tanto o mercado nacional quanto o mercado mundial. Aqui o Marcelo já falou, mas é só um reforço. Lamentavelmente, em 2017, que foi o recorte que eu fiz até agora, nós estamos flat, cresce, pai, de acordo com uma política de baixo crescimento do PIB, uma inflação que machucou, pandemia, etc. E, ao mesmo tempo, nós sofremos a concorrência do mundo. Mas a Europa, hoje, segundo o DIRC, 78% do que ela consome vem de fora. E talvez a maior parte da Ásia. E no Brasil, 80% do que nós consumimos ainda é fabricado no Brasil. Na Argentina, metade. Então, nós temos ainda uma vantagem pela proximidade, pelo gosto, pela fortaleza da nossa indústria, mas essa indústria não pode parar de investir. E investimento é caro, e hoje, comparando o que o Brasil vem investindo, quando comparado com países asiáticos, nós estamos ficando para trás. Também não é à toa, nossa taxa de juros é leonina, carga de impostos, enfim, tem uma série de... Podemos ficar aqui chorando as pitangas até cansar. Os problemas a gente já sabe, mas o fato é que é uma indústria que precisa de investir mais do que esses números estão mostrando. Nós temos que investir, ter um número mágico na cabeça, temos que investir no mínimo 10 a 12 bilhões de reais por ano para ficar no status quo, para ficar moderno. E para crescer em 15 a 16 bilhões por ano. Ou seja, é dinheiro e a gente tem capacidade de resposta desde que as condições sejam minimamente adequadas. A expectativa, esse ano nós vamos fechar no negativo. Marcelo, isso aqui é número seu, eles cobram de Marcelo depois. Na melhor das hipóteses, nós vamos ficar num 0 a 0 no têxtil, porque o têxtil tem 60% vestuário, que vai fechar no negativo, e tem 40% para outras atividades. Então, o têxtil se reequilibra de uma maneira diferente. Mas o vestuário está apanhando muito, o consumo foi fraco, caiu quase 10%, segundo o IBGE, nesses primeiros 8 meses do ano. 8 meses não, 6, 7 meses do ano. Ao mesmo tempo, um combate, uma concorrência muito desigual com plataformas como Shein, para dizer só ela, entre outras, e, óbvio, o crescimento da importação convencional. A importação cresceu mais de 30% de vestuário nesses primeiros 7 meses do ano. Então, nós vamos fechar no negativo, mas eu tenho uma certa expectativa que esses números vão começar a melhorar um pouco à frente. Mudando um pouco para macrotemas, isso aqui é um mapa de calor de onde nós estamos aí atuando e trabalhamos com os presidenciáveis, e agora nessa outra agenda já do jogo sendo jogado, aonde o empresário do nosso setor identificou que nós deveríamos colocar ou que nós deveríamos aplicar mais esforços e ações. Não é desnecessário falar que eficiência do Estado, ambiente macroeconômico, tributação, tudo que mais ou menos nós já conhecemos. A questão é transformar isso em ação e solução. E isso nós temos uma agenda, mas a agenda dos políticos não é uma agenda que anda na nossa velocidade. Então, as velocidades são muito distintas, o tempo da política e o tempo nosso, das nossas necessidades. Mas, seja como for, aqui tem um mapa que, dentro de cada item como esse, você tem uma série de ações em curso. Tá? Óbvio que nós não podemos abraçar o mundo com as mãos, mas, de qualquer maneira, nós tangenciamos, em alguns casos, alguns pontos, mas outros nós vamos mais em frente. E, nesse momento, nós estamos mergulhados de cabeça na reforma tributária, entre outros. Esse aqui é o peso morto que a gente carrega para operar no nosso país. Esse foi um trabalho feito com o Boston Consulting Group, a BIT, mais as outras associações, lideradas pelo Movimento Brasil Competitivo. A comparação aqui com a média dos países da OCDE. Não é com a China, não é com a Índia, é a média dos países da OCDE. Então, identificamos que nós carregamos algo como 17% do PIB de peso morto nas costas, dividido nesses itens que nós consideramos aqui como os mais relevantes. Empregar capital humano. Então o salário é alto? Não. É porque a insegurança jurídica, o treinamento que você tem que dar para compensar deficiências de formação é um peso grande que a gente tem que carregar e investir. A parte de expor de infraestrutura. Eu venho aqui, acho que há 50 anos. Há 50 anos, essa estrada de Navegantes para cá está em reforma.
é um exemplo. Tá? Falta dinheiro, para o trator, sai o trator. O que houve? Parou? Não, agora desviou o dinheiro. Desviou não, transferiu o dinheiro para outra obra. Porra, isso aqui é um estado riquíssimo. Estado com 3% de desemprego. Navegantes para cá, não conseguiu ficar pronto. E sempre, você sabe, Altino, tem uns 30, 40 anos que esse troço está assim. E não vamos fazer Santa Catarina um estado especial. Então, esse custo Brasil, nós temos projetos dentro do Congresso Nacional em como desbastar esse custo Brasil. É uma agenda árdua, porque não basta desbastar o que é conhecido, é evitar o custo adicional, que se alguém for no Congresso e pegar uma lista dos projetos que tem lá, nem vale a pena ir, viu? Deixa isso para a gente, porque é de chorar. A última foi num projeto de moradores de rua, uma cota de 3%, já foi retirado pelo relator, mas é susto. Aí, mano, não, isso vai acontecer, isso vai acabar com a minha fábrica. O outro me ligou ontem, tem 90 aprendizes. Então, são situações importantes. Aqui são as pautas dos projetos que nós estamos mais focados nesse segundo semestre, nem mais segundo semestre, nesses últimos 4 meses. Só para dar um exemplo, semana que vem nós vamos ter uma reunião com a nossa frente parlamentar, um almoço em Brasília, seguido da reunião de conselho, mas é para dar um exemplo disso. E aí, já entrando nesse processo final, faltam 4 minutos, nós estamos mais focados nesses ODS 8, 9, 12 e 17. Não é que os ODS todos se conversam, mas nós estamos um pouco mais focados nesses ODS 8, 9, 12 e 17. Participação intensa em vários fóruns internacionais. As discussões do mundo são muito parecidas com as que nós temos aqui no Brasil. Perguntar em Bangladesh, o que você quer fazer? Ser sustentável, descarbonizar. Não muda, o discurso mundial é mais ou menos a solução, o encaminhamento, a velocidade. Quem vai conseguir realizar mais fortemente, fora os aspectos regulatórios que estão vindo aí, liderados pela União Europeia, e fora as divisões dentro da União Europeia. A França quer ser o melhor aluno da escola, está fazendo uma legislação um pouco à frente da União Europeia. Então, se você vender para a França é de um jeito, vender para Portugal é outro. Então, é uma agenda parruda, e que se você não estiver trabalhando conectado o tempo todo, você fica para trás. Então, mesmo que você não seja um exportador, tem que acompanhar a agenda mundial. E a liderança regulatória está na Europa. Não é o maior mercado, mas é um grande mercado, é um mercado rico, é um mercado que impõe regras e que acabam se desdobrando. Algumas eu nem concordo, mas, de qualquer maneira, temos que discutir, temos que sentar à mesa para poder fechar, inclusive, esse acordo União Europeia-Mercosul. Projetos que são exitosos, como Colabora Moda Sustentável, agora o projeto SCORE no Brasil, com a OIT, tem muitas ações no Brasil, tem muitas. Estava conversando, cadê o André? O André ainda está aí? O André estava com um projeto, acaba me mostrando do projeto lá do algodão orgânico, oi Amélia, tudo bem? É um baita de um projeto, tem muita coisa acontecendo no Brasil, muita. É que a gente tem que viajar para saber. E dentro de casa a gente só não aprende, a gente tem que aprender na rua. Então, aqui andando um pouco, aqui 3, 4 instantes, aprendi um monte de coisa. Então, tem muita coisa que nós... E não tem, assim, aquele projeto que vai dar a salvação da lavoura. Tem várias ações, tem várias iniciativas numa jornada longa. Aqui criamos com o CETIC, o Núcleo de Sustentabilidade e Economia Circular, para ter métricas, parâmetros. Não adianta você discutir quanto de água eu gastava, X, quanto eu gasto hoje, quanto de energia, quanto de carbono, quanto de pegada de carbono. Tem que ter números, tem que ter métrica para você não ficar no achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, mas ninguém bota um número na mesa. Estamos fazendo um projeto com varejo de redução de emissões na cadeia. Essa parte da internacionalização são mais de 20 anos de trabalho do programa Tex Brasil, que esteve aqui participando de eventos na região e aqui em Blumenau. O Global Fashion Summit, nós somos um ator importante nessa discussão, assim como indo para a Coreia, Japão e outros países asiáticos. Logística reversa, vem aí. Foi nomeado o relator do projeto, que nem é bom num deputado que não se reelegeu do Rio Grande do Sul. Nós já estamos entrando em campo com um parecer técnico, mas vai vir. Não está pronto na Europa, não. A Europa não tem a solução ainda não, está na legislação. Mas no Brasil já tem casos de sucesso. PET, alumínio. Como é que nós vamos fazer no nosso caso? Talvez mais complexo, porque não tem um comprador de última instância. Toda essa agenda trazendo regulamentação e normatização. Trabalhamos com a ABNT diretamente, porque é lá que são feitas as normas e eles estão bastante evoluídos. Fazemos parte do conselho e é importante que os empreendedores façam para que a gente não saia com normas inexequíveis ou além da conta. Boas práticas, isso aqui junto com a BVTEX, que é o
conversa... Não, desculpa, isso aqui é a nossa conversa aberta. São os programas que a gente faz de 15 em 15 dias com temas os mais relevantes. O último foi sobre empresas familiares e, ao mesmo tempo, vamos ter agora na próxima sobre inteligência artificial na nossa atividade produtiva. Esse sim, com a BVTEX, que é o Moda Converso, quem faz a roupa, tentando levar para o consumidor essa visão da sustentabilidade como um fator decisivo ou importante para a compra. Não adianta achar que o consumidor vai, que bacana, é o algodão do André lá do Ingá, ele não sabe, nunca foi em Ingá, ele vai ver o preço. Mas como é que se educa o consumidor? Não é do dia para a noite. Aqui o cara abraça uma árvore, diz que salvou o mundo e dá um clique e compra da Shein. Nada contra a Shein. Eu estou dizendo que ele não sabe como essa roupa foi feita. Ninguém sabe. Mas aqui nós temos uma história para contar, uma história verdadeira. Tem história, tem fake também. Mas essas que eu estou falando são histórias verdadeiras de empresas certificadas na sua cadeia de produção. Algumas tendências tecnológicas, isso aqui é uma macrovisão, mas entre elas algumas que estão aí, explodiram como a inteligência artificial nos últimos 7, 8 meses. Eu adoro o ChatGPT, adoro o Bard do Google, acho fantástico. Às vezes estou sem inspiração, boto lá, quero escrever um negócio assim, cara, pronto, daqui eu já pego a matéria-prima para seguir. É espetacular, eu pelo menos gosto. Tá? A cadeia global de valor é como o mundo está discutindo o seu futuro. Isso foi fechado em Copenhague, nós também tivemos lá, são 8 pilares, e misturando tecnologia com sustentabilidade e a parte laboral e social, no que diz respeito aos ambientes de trabalho e remuneração do próprio trabalho dentro do setor. Nós temos essa visão de futuro, tá? Essa visão de futuro ela foi atualizada, vai sair um documento em breve, está sendo feito com o Senai CETICT, com a participação das empresas, da academia e de governo, e onde nós estamos dando as nossas ênfases, que participam, obviamente, as tendências e ênfases tecnológicas e as dimensões de estratégia que fazem parte desse conjunto de ações e direcionamento. Quem investe, quem decide o que vai fazer são os empresários, mas cabe à instituição criar essa visão de futuro e desenvolver junto com os empreendedores, com os trabalhadores empregados, trabalhadores empregadores, essa jornada, que não é uma jornada simples, de um país muito grande, com muitas desigualdades, com muitas demandas distintas dentro das regiões, mas que ao mesmo tempo tem um belíssimo potencial e que eu espero que a gente possa usufruir e fazer com que o país evolua dentro daquilo de tudo de bom que nós temos, começando por uma energia limpa e renovável. E eu fico por aqui, já está piscando aqui, me deram um cartão vermelho, mas é uma visão panorâmica que eu quis trazer para vocês. E eu sou um otimista realista, não sou um naíve, não sou um ingênuo, já estou nesse setor há muito tempo, muita crise, a pior crise que a gente está vivendo, porque as outras, por pior que seja, a gente passou. Já passou, já sobrevivi, já tive uma pneumonia, mas saí bem, saí vivo, estou correndo maratona. Mas no meio do caminho você pega um resfriado, vou morrer hoje. Então, cada crise tem sua experiência, cada crise a gente aprende alguma coisa, e eu acho que o setor têxtil e confecção do Brasil tem que ter orgulho de si, e nós temos que ter orgulho de falar o que somos e levar essa mensagem para a sociedade, para os nossos dirigentes, sejam eles municipais, estaduais, federais, e para o mundo. Obrigado.